Olá, querido amigos do Clube Militar. Hoje vamos ouvir as memórias do Tenente Ítalo Diogo Tavares. Ele serviu na Força Expedicionária Brasileira entre os anos de 1944 e 45 na Itália. O Brasil mandou à Itália cerca de 25 mil homens e mulheres para lutar contra as forças do eixo. O diário que se segue foi escrito durante a campanha dele na Segunda Guerra Mundial. O relato começa no dia 29 de junho de 44, em meio aos preparativos para embarque. Rio de Janeiro, 29 de junho. Estamos hoje de prontidão às 17 horas. A informação que nos foi prestada era de que iríamos passar 15 dias no campo, porém nós tínhamos a impressão que seria o embarque para os campos de batalha. O meu capitão deu-me 3 horas para ir em casa me despedir de minha família. Encontrei em casa somente minha mãe e a Marcília. Foi dificílimo abordar o assunto que me levava a casa. Já sabia que minha mãe não resistiria à minha partida. Como o tempo era curto, não foi possível me despedir de meu pai e minha avó. Prestei a ela as últimas informações sobre como deveria fazer para corresponder comigo. Ao me despedir, ela não resistiu e, chorando, me disse: "Vai, meu filho, vai." Saí com os olhos cheios d'água, não por ter que me ir, porém por saber que minha mãe ficaria sofrendo com minha ausência. Ela que há 20 anos não se separava de mim. Depois de passar pela cidade e comprar as últimas coisas para meu uso pessoal, dirigi-me para o quartel. Na cidade, encontrei-me com o Tenente Nilo. Não embarcamos neste mesmo dia, somente o 1º Batalhão se deslocou esta noite. Dormi ainda no quartel, com o coração e o pensamento voltados ao meu lar. Rio de Janeiro, 30 de junho. Após passar todo o dia no quartel em preparativos, partimos. O momento da partida não me sairá jamais da lembrança. Aquele azafama de lacrar portas, de queimar os papéis que iríamos deixar e limpar o alojamento todo. Isto nos deixava um pouco tristes. Porém, sentia-me contente por embarcar para defender o Brasil. Às 9 horas embarcamos. As companhias e pelotões com seus comandantes se deslocaram para a estação que há atrás dos quartéis na Vila Militar. A tropa embarcou rapidamente. Todos iam contentes e felizes. De vez em quando alguém soltava uma piada que todos se divertiam. Enfim, embarcamos no trem. As janelas foram todas arriadas e as luzes apagadas. Naquela penumbra que se formou, mais recordações surgiram na minha mente. O trem lentamente se deslocou. Os soldados curiosos, mais uma vez, queriam ver aquele Rio de Janeiro que deixavam para trás, e olharam discretamente pela janela. Depois de alguns minutos de viagem, entramos finalmente no cais. Lá estava à nossa espera o navio que iria nos conduzir à AOS Campos da Europa. Rio de Janeiro, 1º de julho de 44. Coube a mim um camarote do qual fazem parte mais 11 camaradas, todos tenentes como eu. O Tenente Nilo, da minha companhia, um velho que é soldado de verdade, um amigo do qual pode se dispor a qualquer momento. O Tenente Copérnico, um nosso companheiro também da minha companhia. O Tenente Salles, um companheiro para tudo, da turma que saiu da escola antes da minha. O Tenente Pérsia, também da turma anterior. O Tenente Junqueira, da minha turma e que foi companheiro de quarto na escola. O Tenente Pinheiro, também da minha turma. O Tenente Prado, um dos dentistas do nosso regimento, sempre contando seus casos de amor. O Tenente Camarra ficou enjoado e só ficava deitado na cama pedindo para todos nós massa. O Tenente Bicalho, o médico do regimento, foi promovido a 1º tenente e no dia seguinte já estava usando as estrelas. Ficou para todos nós sendo o Major Bicalho. O Tenente Mário, da reserva de 2ª classe, o aspirante Mesquita, da reserva, como contador de lorotas como não havia outro, metido a saber inglês, do qual nenhum de nós sabia nada. Oceano Atlântico, 2 de julho de 44. Desde o 1º dia eu comecei a dar serviço no compartimento onde estava minha companhia. Este serviço me trazia vantagem. Eu fazia 3 refeições, enquanto que os outros só comiam 2 vezes ao dia. Ao acordar domingo, soube que o navio já tinha desatracado do porto. Eram 9 horas. Levantei-me rapidamente e subi o tombadilho. Já estava longe do Pão de Açúcar. Meu Brasil, meu querido Brasil, ia ficando para trás. Talvez se eu tivesse acordado um pouco mais cedo, eu visse o Cristo Redentor, no alto do Corcovado, nos abraçando e desejando a todos nós uma boa viagem. Pensei neste momento. Será que eu voltarei a ver este Pão de Açúcar amado? Não sei. Talvez. Oceano Atlântico, 1ª quinzena de julho de 44. A passagem do Equador é um dos episódios do qual jamais esquecerei. O comandante do navio ofereceu um prêmio de $200 para quem primeiro avistasse a linha do Equador.
Às 15 horas atravessamos a tradicional linha imaginária. Mediterrâneo, primeiro quinzena de julho de 44. Depois de vários dias de viagem, vimos, enfim, terra ao longe. Era esta solo africano. Depois surgiu a grande fortaleza de Gibraltar. Um espetáculo impressionante ver surgir ao longe aquele rochedo que há tantos séculos defende a entrada do Mediterrâneo. Atrás da grande fortaleza, via-se o Morro dos Macacos. Há uma lenda que diz que enquanto houver macacos no morro, a fortaleza resistirá. Penetramos, enfim, no Mediterrâneo. O grande mar é um gigante inofensivo. Suas águas verdes e paradas dão-nos a impressão de um grande lago. Ainda não sabíamos qual seria nosso destino, se Nápoles, Oran ou Argel. No dia seguinte, vimos passar Oran e, mais tarde, Argel, duas grandes cidades do continente africano. Nápoles, 16 de julho de 44. Enfim, Nápoles. Numa manhã radiante de sol, vimos surgir os primeiros montes italianos ao longe. Aos poucos fomos nos aproximando da terra. Ao penetrarmos na Baía de Nápoles, a primeira coisa que vimos foi o grande Vesúvio. O gigante dormia. De sua cratera saía um pequeno fio de fumo. Ele, que destruíra povoações inteiras, que matara tanta gente, parecia inofensivo. Depois surgiu o cais. Por todo lado se notavam os vestígios da guerra. O porto todo destruído, os americanos fizeram um cais. Milhares de navios coalhavam as águas da baía. Barcos de todas as nacionalidades, transportes americanos, couraçados, cruzadores, lanches de desembarque, navios hospitais e outros tipos de navios. A defesa antiaérea da cidade é feita pelas baterias antiaéreas e por balões cativos. Cada navio tem preso um balão. Desembarcamos. No porto nos esperava a delegação de oficiais brasileiros que estava na Itália. Fomos direto dali para o acampamento em Bagnuolo. De passagem, se notava nas casas do porto os sinais das bombas alemãs. O lugar onde acampamos é muito longe da cidade. Umas 2 horas de caminhada, subindo e descendo os montes. É o lugar onde o rei Vítor Emanuel caçava nos áureos tempos. Dizem que é uma cratera de vulcão que há muitos séculos não tem erupções. O terreno mesmo parece provar isso, pois é uma poeira fina como talco. Ali, dizem os italianos, há muitos cadáveres enterrados. Nápoles, segunda quinzena de julho de 44. A cidade de Nápoles é uma cidade muito antiga, com ruas estreitas e prédios de no máximo 7 andares, muitos velhos. As ruas são sujas e a população mesmo é suja e mal vestida. Tudo isso deve ser consequência da guerra. Por todo lugar se nota os vestígios da guerra, com casas totalmente destruídas por bombas. Pelas ruas as crianças andam pedindo cigarros e liras. As mulheres se vendem com grande facilidade. As crianças andam nas ruas oferecendo senhorinas para os soldados. A mora do povo italiano está muito baixa. Os maridos nos levam às suas casas para possuir suas mulheres, os guris para possuir suas irmãs, com o consentimento dos pais. O que há muito aqui são vinhos e prostitutas. Os vinhos são bons. Fui à Catedral de San Gennaro, que é muito linda, toda de mármore, com muitas obras de arte, inclusive um busto esculpido por Michelangelo. Em Pompeia há muitas obras de arte. As ruínas são uma maravilha. Fui a lugares onde há quadros muito interessantes de várias posições para trepar. Lá há os célebres voadores que se acham desenhados por toda a parte. Tarquínia, 5 de agosto de 44. A segunda parte do nosso acampamento é aqui na cidade de Tarquínia. Para chegar aqui fizemos uma viagem de 12 horas de trem e mais 6 horas de caminhão. O local é quase plano e quase sem vegetação. Bem próximo vê-se um cemitério onde há uma bandeira americana. Ali há 600 americanos e 300 alemães enterrados. Mas para além e para o outro lado, vê-se um campo de aviação aliado com mais de 600 aviões. Mais longe, vê-se o mar, o ponto de união entre a Europa e o Brasil. Aqui na Itália não chove no verão. Os italianos dizem que só choverá em outubro. Durante a viagem, passamos por várias estações completamente destruídas pela aviação aliada, os vagões todos quebrados e queimados. Passamos por várias pontes destruídas pelos alemães durante sua retirada. Os túneis aqui na Itália são muito grandes. Nos levamos para atravessar um por 55 minutos, e a velocidade do trem não era pequena. Na passagem por caminhão, passamos por várias cidades bombardeadas. A que estava, porém, completamente em escombros, era de Cisterna. Fui à cidade de Tarquínia hoje, sábado. Não está muito destruída, pois os alemães não resistiram muito. A cidade é muito antiga. Foi fundada há uns 5 séculos.
Os prédios todos baixos. Em toda a cidade corre um muro de 2 metros de altura. Ela é localizada em cima de um monte. Nela não se encontrada nada para comer ou beber. Só há refresco e sorvete. Há muitos barbeiros e livrarias nas quais só se encontra papéis para carta. Há um museu, onde se vêem esculturas feias em pedras de vários séculos antes de Cristo. Há também aqui um monumento para os heróis italianos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Todos nós sabemos por que viemos à Europa para lutar. Não foi para defender a liberdade ou democracia, não. Foi para evitar que esta guerra se transportasse para o nosso país, que nossas famílias passassem miséria e fome, que nossas mulheres e crianças fossem torturadas, que nossas irmãs fossem defloradas por esses semi-bárbaros, que se diferem de outros da antiguidade por usarem novas armas. Quando pela manhã o nosso pavilhão é hasteado, eu tenho certeza que a essa hora nossas famílias estão dormindo a salvo de todo o perigo. Só voltaremos depois que exterminarmos completamente esses traiçoeiros assassinos. Em Nápoles, onde estivemos, soubemos de boca da própria população das barbaridades que eles cometiam. Fuzilar os velhos, cortar os dedos das criancinhas e os seios das mães. Numa casa mataram os rapazes e levaram 2 moças, deixando 2 velhinhos com o coração partido. Tarquínia, 10 de agosto de 44. Hoje, num exercício realizado, o meu pelotão foi elogiado pelo tenente-coronel. Por falar em meu pelotão, ele é o 3º pelotão da 5ª Companhia, um pelotão de moços jovens e alegres. Quase todos deixaram no Brasil pais e noivas, alguns, esposas e filhos. Porém, todos eles sabem que têm que lutar para salvar os seus, para evitar que, no futuro, os seus filhos não tenham que voltar à Europa. Não tenho nenhum soldado a destacar, pois todos eles têm seu valor e amor ao seu chefe, que sou eu. Tarquínia, 11 de agosto de 44. Hoje fizemos uma marcha de 20 quilômetros. No meio da marcha fizemos uma parada numa praia, e todos tiveram permissão para tomar banho. Morreu afogado um soldado da 4ª Companhia. Um sargento e 2 soldados ficaram feridos em uma explosão de uma mina deixada pelos alemães. À tarde houve uma formatura do regimento. Nem parece que estamos em guerra. O general Mascarenhas é um fósforo apagado. O general Zenóbio só sabe gritar. Dizem que ele é corajoso. O nosso coronel, um palhaço, só fazer é dizer que sim, seja qual for a ordem recebida. Enfim, um cordeirinho. O tenente-coronel Rangel, outro homem que só sabe transmitir ordem sem tomar nenhuma iniciativa. O tenente-coronel Freitas, outro homem inepto. Um oficial que corre atrás de um soldado não pode ser grande coisa. Só sabem é adular o general. O major do meu batalhão, Abílio, é outro homem que não se pode confiar, não tem iniciativa. Só sabe fazer cumprir as ordens e ordens mais absurdas. Enfim, estamos num regimento comandado por 2 generais e 3 coronéis. Não é possível se produzir nada. Não tenho confiança nenhuma em todos eles. Na hora, quem tem que resolver tudo são os capitães e os tenentes, que de um modo geral são todos bons. A tropa está conosco. O que quisermos, ela fará. Se obtivermos êxito, devemos somente a nós mesmos. Enfim, não sei em que dará isso tudo. Um corpo bom sem cabeça. Tarquínia, 13 de agosto de 44. Domingo. Treinamos para a revista a ser passada pelo general Mark Clark, chefe das operações na frente da Itália. Passamos a manhã inteira no sol, cobrindo e repetindo mais de 10 vezes a canção Deus Salve a América. Nem os domingos mais são respeitados. Os nossos chefes mostram que não têm tato nenhum. O general Zanóbio, consultado, disse que em 20 dias estaríamos prontos para entrar em combate. Mas até agora não recebemos nenhum armamento. Um exército desarmado e mal preparado. O general em chefe contava para breve o término da guerra. Assim seja. Amanhã o general em chefe fará a revista. Vamos ver o que ele achará de nossa tropa. E assim termina a primeira parte do vídeo sobre o diário do tenente Ítalo Diogo Tavares. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o like e comentar. Até a próxima.